Olá, amigos e amigas online do projeto Começando do Zero. Então, retomando ao nosso assunto, aula 2, falando ainda de programas. Deixei no ar na aula anterior que atualmente qualquer governante, isso vale para qualquer esfera, hein, gente? Federal, estadual ou municipal, para colocar em prática a sua ação, deverá planejar através de programas. E esses programas serão classificados ou como programa temático ou como programa de gestão, de manutenção aos serviços do Estado. O programa temático é aquele que vai ofertar um produto para quem? Para a sociedade. E o programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado, o próprio nome sugere, quem vai ganhar o produto é o próprio Estado. O que é um programa? É um instrumento que organiza, que articula as ações do governo. Não esqueçam, qualquer governante, em qualquer esfera, para realizar uma ação, que pode ser aquisição de um alfinete a um foguete, como eu já falei, tem que elaborar, tem que planejar através de programas. E como dito também na aula anterior, esses programas aparecem onde? No PPA e na Lei Orçamentária Anual. Então, depois dessa breve revisão, só para a gente aquecer o assunto, retomarei com os atributos, a sequência dos atributos do programa temático. Vamos então à nossa aula número 2, na tela. É o nosso projeto Começando do Zero. Próximo atributo, contextualização. A contextualização do programa temático abordará os seguintes aspectos: uma interpretação completa e objetiva da temática tratada, as oportunidades e os desafios associados, os contornos regionais que a política pública deverá assumir, as transformações que se deseja realizar, os desafios que devem ser considerados pelos objetivos. Quando pertinente, o texto conterá gráficos e tabelas com a síntese das informações e mapas que permitam a análise temática no território. Se disponíveis, a contextualização devem também fazer referência, a planejamentos setoriais. Então, vamos colocar o programa dentro daquilo que ele pretende modificar. Vamos imaginar um programa dentro daquela área, com as situações, com aquilo que está acontecendo e atrelado ao seu propósito maior, que é o objetivo, que representa o resultado a ser alcançado. Então, gente, esses atributos que eu estou passando para vocês, eles são cobrados apenas em provas que exigem bastante o assunto. Então, se você estivesse preparando para um Tribunal da Vida, TRE, TRT, TRF, as bancas não cobram os atributos. Agora, um TCU, um AGU, CGU, isso na área fiscal, podem ter certeza que a banca poderá explorar esse tema na sua provinha. Mas como aqui o projeto é começando do zero, vamos da base mesmo até o nível mais elevado do tema, do assunto. Então não posso deixar nada de fora. Mais um atributo? Esse atributo que veremos agora, ele é importantíssimo. Por quê? Verifiquem. É o indicador. Indicador é um instrumento que permite identificar e aferir aspectos relacionados a um programa temático. Apurado periodicamente, auxilia o monitoramento da evolução de uma determinada realidade, gerando subsídios para a avaliação. O indicador será composto dos seguintes atributos. Então, cuidado, hein? O indicador é um atributo do programa temático. Como é que a gente pode resumir o indicador para que você possa com mais facilidade entender esse atributo? O indicador funciona como se fosse uma fotografia. Então, digamos que um governante identificou uma necessidade pública, um problema da sociedade. E ele analisou aquela situação e resolveu atender, já que ele tem a obrigação, estão lembrados? Poder, dever, de atender às necessidades públicas. E vai se planejar através de um programa. Aí tem lá a denominação, a contextualização, enfim, o que estamos vendo aqui, os atributos. E o que é que ele vai fazer agora? Como é que vamos pegar essa situação?
como ela está se apresentando agora. Então, ele tem lá uma deficiência em habitação. Então, ele foi e tirou uma fotografia da situação, bateu a foto. E ao revelar a foto, ele percebeu, digamos que 70% daquela população da localidade específica que ganha até 5 salários mínimos não tem uma casa própria para morar. Então, está indicando isso, a situação indica isso. Então, ele vai e traça tal indicador naquela data. E projeta uma melhoria para 4 anos, para 1 ano, geralmente para 4 anos, que é o período do PPA. E diz, numa foto futura, daqui a 4 anos, quando tirarmos novamente essa fotografia e ao revelarmos, vamos verificar com a execução desse programa que de 70%, agora o percentual caiu para 30%. Então, o indicador, ele mostra uma determinada situação, é aquela foto do momento, e já projeta as melhorias para o futuro. Cada indicador, ele deverá apresentar também seus próprios atributos. Um detalhe importantíssimo, os indicadores são associados apenas aos programas temáticos. Não vamos encontrar indicadores nos programas de gestão. Cuidado com isso. Então, vamos voltar. Então, atributos do indicador. Denominação. Forma pelo qual o indicador será apresentado à sociedade. Fonte. Órgão responsável pelo registro ou produção das informações necessárias para a apuração do indicador e divulgação periódica dos índices. Unidade de medida. Padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador. Índice de referência, situação mais recente da política e sua respectiva data de apuração. Consiste na aferição de um indicador em um dado momento, mensurado com a unidade de medida escolhida. Um exemplo prático para que vocês possam perceber. Olha só aqui esse programa, Agropecuária Sustentável. Então temos vários indicadores. Ao lado, olha só, área cultivada em PPI selecionados, área implantada com infraestrutura de irrigação em PPI selecionados, área irrigada total no Brasil. E aí temos os diversos indicadores. Unidade de medida, hectare, olha só, milhões de hectares, milhões de dólares aqui, e assim serão traçadas as unidades medidas. Percentual, data, foi a primeira foto, olha só, gente, 31 de dezembro de 2014. E aqui ao lado o índice encontrado. E mais adiante o indicador, ele vai projetar a melhoria que ocorrerá com a execução do programa. Todo programa gera um custo. E esse custo também deverá ser planejado. E aqui temos também uma das grandes novidades do PPA, não desse, mas do anterior, vem desde o anterior, em relação à forma de apresentação do valor global do programa. Então, o que eu recomendo para a prova? Vamos ver. Mais um indicador do programa temático, valor global. Indica uma estimativa dos recursos necessários à consecução dos objetivos relacionados ao tema no período do plano. O PPA indicará o valor para o ano de 2016 e o consolidado para o período restante, que é 2017 a 2019. Então, essa é a novidade que eu quero destacar. Então, esse valor global que aparece no programa temático do PPA, ele vai demonstrar o quê? O valor para o exercício financeiro que se refere ao primeiro ano do PPA, 2016, e o consolidado para o restante do período, 2017 a 2019. Observem aqui um programa do PPA, valor 2016. E ao lado, olha só, valor consolidado para o restante do período do plano plurianual. Mais o indicador, valor de referência para individualização de projetos como iniciativas. Vamos então a esse indicador. Valores estipulados por programa temático e a partir dos quais os projetos serão individualizados no PPA como iniciativas. Esses valores
serão definidos pelo Ministério do Planejamento, em conjunto com os ministérios afetos ao programa temático, e devem permitir identificar os projetos de maior relevância para cada programa temático, contribuir para o monitoramento, avaliação e gestão do plano. Então, temos aqui os programas temáticos indicando o valor de referência para a individualização de empreendimentos como iniciativas. As iniciativas representam aquilo que o programa vai ofertar para a sociedade, no caso, o programa temático. Mais um indicador, objetivo. Sempre associem objetivo a um resultado a ser alcançado. Portanto, o objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas, com desdobramento no território. Detalhe que eu fui extrair do próprio manual de elaboração do PPA. Cada programa temático é composto por um ou mais objetivos, que devem expressar as escolhas do governo para a implementação de determinada política pública. Espera-se, com esse conceito, que o objetivo não seja apenas uma declaração descomprometida com as soluções. Relacionar o planejar ao fazer significa, justamente, entregar um plano que ofereça elementos capazes de subsidiar a implementação das políticas com vistas a orientar a ação governamental. Exemplo de um objetivo. Observem que ele está atrelado a quê? A um resultado a ser alcançado. Objetivo do programa que estamos analisando: concluir a implantação, melhorar a gestão, recuperar e modernizar os projetos públicos de irrigação existentes, visando a emancipação. Mais um indicador é a meta. Então, essas metas que vamos abordar aqui, essas metas do programa, são metas quantificadas. Metas que vão quantificar fisicamente, quantitativamente, os objetivos desse mesmo programa. Mais adiante, veremos metas também na LDO, mas não vamos confundir as metas do PPA, que são metas quantificadas, que são metas físicas, com as metas da LDO, que eu ainda vou explicar. Mas voltem para as metas do programa, na tela. Meta é uma medida do alcance do objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa, a depender das especificidades de cada caso. Quando qualitativa, a meta também deverá ser passível de avaliação. Cada objetivo deverá ter uma ou mais metas associadas. Exemplo, olha só, metas do programa de irrigação que estamos analisando, hein? Implantar infraestruturas de irrigação em 30 projetos públicos de irrigação. Meta física, a meta, e aqui a nomenclatura dela, 009Z. Essa aqui, 00A5. Revitalizar 46 infraestruturas de irrigação de uso comum e de apoio à produção, visando a transferência de gestão. Então, gente, sempre associem o quê? A meta a uma quantidade, é a quantificação do ou dos objetivos. Como estou falando em programa temático, você já sabe que ele vai ofertar um produto para a sociedade. E como é que vamos chamar esse produto? Não esqueçam que estou aqui trabalhando o programa do PPA. Mas como vamos chamar então esse produto que será ofertado para a sociedade e que está no plano plurianual? Chamaremos de iniciativa. Na tela. Iniciativa. Conceito. A iniciativa declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e outras, ações institucionais e normativas, bem como da pactuação entre entes federados, entre Estado e sociedade e da integração de políticas públicas. A iniciativa é um atributo do programa temático
que norteia a atuação governamental e estabelece um elo entre o plano e o orçamento. As ações orçamentárias são criadas a partir das iniciativas. Para cada iniciativa podem corresponder uma ou mais ações orçamentárias. Da mesma forma, pode haver mais de uma iniciativa por objetivo. Exemplos aqui de iniciativas. Percebam que temos aqui o quê? O produto que será ofertado para a sociedade. O que é que esse programa vai entregar à sociedade? Primeira iniciativa, construção de barragem para fins de irrigação do rio Imburuçu. Segunda iniciativa, essa aqui que eu estou marcando, regulamentação da Política Nacional de Irrigação e políticas afins. Mais uma, a título de exemplo, implantação do projeto público de irrigação Baixo de Irecê. E por aí temos as várias iniciativas que um único programa poderá apresentar. É esse o produto que será ofertado para a sociedade, ok? Bem, então esses foram os atributos do programa temático, que é aquele que vai ofertar um produto, que é a iniciativa, para a sociedade. Mas além dos programas temáticos, também temos os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Diferente do programa temático, esse que eu acabei de falar, o programa de gestão, ele vai ofertar um produto para quem? Para a sociedade? Não, ao próprio Estado. Ele também tem suas características, ele também tem os seus atributos. E isso também poderá cair num concurso que exija mais orçamento público. Como eu falei, um TCU, um TCE, um CGU, um analista do Ministério do Planejamento e Orçamento, são concursos que exigem mais de orçamento público. Mas aqui, também foi dito, estamos começando do zero, lá de baixo, e vou até lá em cima. Então, tenho que passar para vocês na tela. Mais um programa, tipo de programa, não é? Gestão, manutenção e serviços ao Estado. São instrumentos do plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas nos programas temáticos por meio de suas iniciativas. Os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado contemplam despesas destinadas ao apoio e à manutenção da ação governamental, ou ainda aquelas não tratadas nos programas temáticos. De forma geral, cada ministério tem um único programa dessa natureza. Alguns exemplos para podermos visualizar. Olha só, aprimoramento do Ministério Público. Então, gestão, manutenção, são despesas operacionais, são despesas de custeio. Que mais? Controle externo, também para manutenção. Então, gente, fica fácil em relação a diferenciar um programa temático de um programa de gestão com aquela dica que eu dei. Quando o produto, que é a iniciativa, for ofertada para a sociedade, teremos um programa temático. Agora, se esse produto for ofertado ao próprio Estado, é um programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado, que também irá apresentar seus atributos, num número bem menor que os atributos do programa temático, mas apresentam sim. Vejam quais são. Atributos dos programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Primeiro é o código, que também aparece no programa temático, não é? Sistema de convenção adotado para a organização e representação do programa. O mesmo código é utilizado no PPA e no Orçamento Federal. Lembrando que os programas aparecem onde? No PPA e na LOA. Então, esse código que está no PPA deverá ser o mesmo código que vai aparecer na LOA, isso é até lógico. O código será gerado automaticamente pelo CIOP. Falarei mais sobre esse sistema quando eu começar a comentar aqui com vocês o assunto ciclo orçamentário. Então, o CIOP é o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. É por esse sistema informatizado que as informações vão transitar. Então, todo programa, quer seja ele temático, quer seja ele de gestão, apresentará um código. Título, mais um atributo, é o nome dele, não é?
receberá o nome de programa de gestão e manutenção do órgão. Então, sempre teremos programa de gestão e manutenção do órgão. Exemplos: programa de gestão e manutenção da saúde, da educação, das comunicações. Valor global, aquilo mesmo que eu falei do programa temático. Olha só, indica uma estimativa dos recursos necessários ao apoio, à gestão e à manutenção da ação governamental no período do plano. O PPA indicará o valor para o ano de 2016 e o consolidado para o período restante, 2017 a 2019. Então, aqui temos os atributos dos programas de gestão, bem menores, uma quantidade bem menor que o programa temático. Mas, gente, eu frisei desde o início que o PPA atual, esse que vai de 2016 a 2019, ele, em relação ao PPA anterior, apresentou várias mudanças. E são essas mudanças que eu estou apostando em relação à cobrança em provas de concurso. E aqui vale para qualquer tipo de concurso, para qualquer cargo, para qualquer órgão. Pode ser TCE, pode ser TRT, qualquer um. Então, as principais mudanças que o PPA atual, ele promoveu em relação ao PPA anterior. Eu destaquei as seguintes. Mudanças. Começo com a estrutura e metodologia do PPA. Este modelo, fundamentado em uma leitura por temas de políticas públicas, olha só isso que eu vou destacar. Buscou fortalecer o caráter estratégico do plano, evitando sua identificação com a visão de curto prazo. Por quê? Que lógica é essa? O que você deve saber? Evitando sua identificação com uma visão de curto prazo. Gente, sabemos que o PPA é estratégico. Você já sabe também que a LOA é de curto prazo, ela é operacional. E eu já falei para vocês, olha só como eu estou juntando as informações. Eu já falei para vocês que os programas aparecem no PPA e aparecem na LOA. Até este PPA, havia uma confusão enorme em relação a esse programa é do PPA ou é da LOA, já que aparece nos dois. Então foi definida uma nomenclatura específica para identificar esse programa é do PPA e aquele é da LOA. Então o PPA atual buscou fazer isso, buscou evidenciar mais o caráter estratégico do plano, para que não houvesse uma confusão com o caráter operacional da Lei Orçamentária Anual. Vamos ler novamente na tela? Este modelo, que é o modelo do PPA atual, fundamentado em uma leitura por temas de políticas públicas, buscou fortalecer o caráter estratégico do plano, evitando sua identificação com uma visão de curto prazo, mas própria dos orçamentos. O PPA deve apresentar os objetivos e metas da administração pública para o período de 4 anos, identificando as prioridades do governo em linha com os planejamentos setoriais. A partir daí, vamos às principais mudanças. As mudanças concentraram-se em 2 pontos. O primeiro foi reforçar o caráter estratégico do plano, estruturando em uma dimensão estratégica, contendo uma visão de futuro e um conjunto de eixos e diretrizes estratégicas. Então, nesse primeiro ponto aqui, de mudança, destaca o quê? A dimensão estratégica, caracterizada pela visão de futuro e por um conjunto de eixos e diretrizes estratégicas. Ainda em relação às principais mudanças, esse aqui é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. Teve como foco qualificar o conteúdo dos programas temáticos, que passam a expressar com maior clareza as escolhas estratégicas para cada área por meio de seus objetivos e respectivas metas, que, por sua vez, destacam de forma concisa as entregas mais relevantes e estruturantes para a implementação das políticas públicas. Então temos, novamente, o segundo ponto, teve como foco qualificar o conteúdo dos programas temáticos. Então aqui temos outra grande mudança. Continuou.
com a finalidade de criar condições para que o PPA estabeleça relações mais adequadas com todos os insumos necessários à viabilização das políticas, os programas temáticos do PPA atual estão organizados em objetivos, que, por sua vez, são detalhados em metas e iniciativas. Gente, atentem para essa parte final. É o detalhamento dos programas do PPA. Olha só, os programas do PPA estão organizados em objetivos, que por sua vez são detalhados em metas, e logo após virão as iniciativas. Então temos programas, objetivos, metas e iniciativas. Mas com um detalhe que não poderemos esquecer. Essa configuração diz respeito aos programas que aparecem no PPA, aqueles que têm caráter estratégico, programas, objetivos, metas e iniciativas. Mas esses programas, além de aparecerem no PPA, vão aparecer onde? Pergunto. Vocês já sabem, né? Na Lei Orçamentária Anual. Olha só o artigo 8º do PPA atual. Os programas constantes do PPA 2016 a 2019, só fazendo a correção aqui, a 2019, estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis de crédito adicional. Então, eles aparecem onde? No PPA e na lei orçamentária anual. Mas, Wilson, os programas do PPA, você acabou de mostrar, foram detalhados de que forma? Olha como. Objetivos, metas e iniciativas. Estão lembrados que eu falei que uma das grandes mudanças do PPA atual, e foi até o primeiro ponto, foi diferenciar o PPA da LOA, foi dar um caráter mais estratégico ao PPA em relação àquilo que aparece na LOA, em termos de nomenclatura, para diferenciar os programas do PPA com os programas da LOA, o que foi feito? Os programas do PPA, vocês estão vendo, objetivos, metas e iniciativas. Já os programas da LOA, olha só, objetivos, metas e ações. Então, vamos trocar iniciativas por ações. Então, não esqueçam, os programas do PPA serão apresentados assim: objetivos, metas e iniciativas. Já os programas da LOA, objetivos, metas e ações. Então, lembrem-se, OME, programa do PPA, OMA, programa da Lei Orçamentária Anual. E assim você não vai esquecer. Então, já temos aí uma grande diferença entre o PPA e a LOA no que diz respeito à inclusão dos programas, que aparecem no PPA e também aparecem na Lei Orçamentária Anual. Você já sabe que temos dois tipos de programas, o temático e o de gestão. Mas eu pergunto, em relação à quantidade, em relação ao volume de recursos, o que vocês acham? Temos mais programas temáticos ou mais programas de gestão? Programas, vamos à resposta. Recursos por tipo de programa. Do total de recursos previstos no PPA, 84% estão vinculados aos programas temáticos e 16% aos programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado. Então, temos mais recursos sendo empregados aos programas temáticos ante ao programa de gestão. Em relação ao volume, olha só. Área temática, e temos aqui várias áreas temáticas: social e segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento produtivo e ambiental, temas especiais. Totais dos programas temáticos, 54. Volume de recursos, olha só, 6 bilhões 898 milhões de reais. Então, em relação ao volume de recursos, temos mais para os programas temáticos, ok? Então, gente, já comecem a se acostumar com essas grandes diferenças, com esses pontos que eu estou destacando. Logicamente que a banca não vai perguntar o percentual, mas com isso eu quero que você lembre na hora da prova que os recursos eles foram mais distribuídos aos programas temáticos e não aos programas de gestão. Mas ainda tenho muito a falar em relação a essas mudanças
que eu estou destacando para vocês. Mas isso eu deixarei para a próxima parte. Até já!